Esta semana a Sony mostrou ao mundo o que sabe fazer com God of War, mas o que será que ela está fazendo com o PS5? Eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que a gente vai falar hoje das especulações do futuro PlayStation 5. Se é assim que ele irá ser chamado. A Sony com certeza absoluta já está desenvolvendo seu novo console. Existe aí um rumo de teorias e conspirações em volta dele e nós vamos aqui tentar desmistificar alguma coisa e as possíveis tecnologias que pode conter este novo console da Sony, bem como as possíveis coisas que você vai poder fazer com ele se ele chegar na possível tecnologia que a gente falar. Toda análise é baseada com tecnologias existentes e possíveis tecnologias que estão sendo desenvolvidas. A gente vai falar de processadores, GPUs, a gente vai falar também de usabilidade, transmissões 4K, 4K 60, o que esperar, talvez 8K. Então, como você vai gostar desse vídeo, eu tô ligado, já deixa o seu like também, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a gente a crescer aí e continuar fazendo conteúdos relevantes pra você. PlayStation 5. Desde o lançamento aí do God of War, as coisas têm esquentado cada vez mais na especulação de um novo console da Sony. Isso porque ela mostrou um excelente trabalho com God of War e com certeza o jogo está explorando toda a capacidade do PlayStation 4 Pro. Ou seja, se o jogo já está explorando toda a capacidade do PlayStation 4 Pro, então está na hora de um PS5. A mídia já está especulando quais serão as tecnologias envolvidas, o que será que esse console vai trazer pra gente. Vamos começar falando, é óbvio, é claro, é lógico, pelo calcanhar de Aquiles, aliás, não só do PlayStation, mas também do Xbox, até mesmo a versão Xbox One X. Todo mundo sabe, se não sabe vai saber agora, os 8 núcleos Jaguar implementados no Xbox One X e também no PlayStation 4 Pro é o calcanhar de Aquiles no nível de processamento de CPU, ou seja, mesmo que os consoles tiverem aí um ganho de GPU na parte gráfica, eles possuem uma limitação de CPU. Tanto é que a própria produtora do Destiny 2 informou que o jogo rodaria 30 FPS nos consoles por conta aí dessa depreciação de núcleos computacionais da parte da CPU. Então, olhando para essa problemática que a atual geração se encontra, a gente vai, óbvio, é claro, é lógico, optar que o PlayStation 5 talvez aí opte por melhor qualidade de cores. A gente parte do princípio também que a AMD, tanto do lado do Xbox como do lado do PlayStation, é parceira deles na produção de chips gráficos e CPUs. Tanto é que os 8 cores Jaguars são da AMD. E a AMD tem agora a linha Ryzen. Portanto, há uma intensa pressão aí e probabilidade que venha com processadores Ryzen. No entanto, é muito provável que, ao contrário do que estão falando por aí, não venha com o Ryzen em si, e sim com um derivativo da arquitetura Zen. Ryzen é o produto, Zen é a arquitetura implementada dentro desse processador. A arquitetura Zen vem com algumas tecnologias interessantes, como por exemplo o Precision Boost, que é, na verdade, ele consegue aí aumentar a performance dos núcleos, ele aumenta a quantidade de hertz e velocidades de acordo com a demanda. Então, se você tem um jogo que está utilizando 4 núcleos, ele pode potencializar esses 4 núcleos. Outra também tecnologia é o Smart Prefect, que é o que, na verdade, é uma leitura dos que você utiliza mais e ele tenta antecipar a obtenção de dados, ou seja, se você utilizar direto aquele jogo que usa aquele recurso magnífico direto, ele tende a pensar que você vai utilizar mais aquele jogo e ele vai criar aí um tipo de cache, que ele vai prever aí a ação, antecipando a reação. Isso aumenta uma probabilidade enorme aí, principalmente com sistemas multífera, ou seja, abertura de vários aplicativos no seu PlayStation de maneira muito limpa e suave também. Outra coisa que favorecia a entrada de núcleos mais aperfeiçoados com a arquitetura Zen seria os streams aí para YouTube, Twitch, Dailymotion, eles ficariam mais suaves. A gente poderia falar aí que, dependendo do poder da GPU implementada, poderíamos fazer transmissões de até 4K 30 FPS. Por quê? Porque teríamos núcleos computacionais suficientes para encodar e enviar aí as transmissões via os serviços de stream. No entanto, nem tudo é felicidade, né? Todo mundo está especulando que talvez poderia vir até com Ryzen 2. É a segunda geração que está sendo lançada agora, 19 de abril, e ele possui aí 12 nanômetros e outras funcionalidades aí aprimoradas da linha Ryzen. No entanto, se você pegar historicamente os consoles e a atual geração e também comparar com a linha AMD Ryzen, a gente vai chegar ao ponto que hoje os processadores dos consoles têm 16 nanômetros e a linha Ryzen primeira geração tem 14 nanômetros. A segunda geração está seguindo com 12 nanômetros, ou seja, a
atual geração de console já é inferior à primeira geração que vai ser substituída. Ou seja, isso é uma tendência para console. Ele sempre fica bem abaixo das gerações para que consiga aí oferecer um grande serviço com um custo mais abaixo. Então nós não devemos aí esperar Ryzen segunda geração para os consoles novos, ou seja, o PlayStation 5. E sim aí talvez uma arquitetura Zen envolvida com 14 nanômetros que já melhoraria muito. Se você não sabe o que são nanômetros, é a unidade de medida de um processador. Quanto menor o nanômetro, mais quantidade de transistores ele tem pelo menor tamanho, ou seja, ele é pequeno, mas tem uma quantidade de transistores suficientes para mover montanhas. Então, quanto menor a quantidade de nanômetros, melhor a eficiência desse processador. Então a gente aí especularia que teria aí um processador semi-custom da AMD com arquitetura Zen de 14 nanômetros implementados, talvez até com 8 cores e alguns threads, porque uma grande vantagem da arquitetura Zen é a capacidade de rodar até 2 threads por núcleo, ou seja, ele executa 2 tarefas em um núcleo. Então, se ele colocar 4 núcleos, ele vai conseguir utilizar aí 8 threads, o que seria uma coisa bem legal na parte de movimentação e também transmissão e encoding de stream. GPU, assim seguindo a mesma linha de semi-customs da AMD. Se você não sabe o que é semi-custom, a gente vai deixar até um link aqui se você quiser encomendar um chip para AMD. Eles têm um link aqui, se tiver alguns milhões de dólares sobrando, você pode encomendar. Ele é semi-custom porque ele usa já tecnologias existentes da própria empresa e aprimoram ou aperfeiçoam para a sua usabilidade. No caso dos consoles PlayStation 4 e Xbox One. Hoje, o PlayStation 4 utiliza a arquitetura Polaris em sua GPU. Ele possui 4 teraflops de potência, capaz o suficiente para rodar aí jogos mais leves a 4K nativo, e os jogos mais pesados, ou que seja, a grande maioria dos AAAs, ele roda nos 4K checkerboard. O que a gente deve esperar aí para a próxima geração do PlayStation 5? Ao contrário do que muitos estão dizendo, que talvez já inclua a própria arquitetura Navi. Se você não sabe o que é isso, Navi é a próxima arquitetura que está sendo especulada da AMD para placas de vídeo. Ou seja, a atual arquitetura da AMD é a Vega, a anterior é a Polaris, que é a atual dos consoles, e a próxima se especula que será a Navi, que vai vir com um conceito um pouco mais revolucionário, com coisas mais aprimoradas, novas tecnologias. Seria perfeito, seria maravilhoso se Navi não estivesse sido desenvolvida, assim como está sendo desenvolvido o PlayStation. Perceba que o time de lançamentos dos dois pode se dar no mesmo período, ou seja, o console, para acionar essa tecnologia, ele seria um tipo de cobaia, o que talvez aí a Sony não gostaria de ser, esperando ter uma arquitetura mais aprimorada, mais madura, para poder absorver. Outra coisa também é o fator de custo. Toda nova arquitetura de GPU coincide num aumento de custo da GPU. Então, portanto, a gente pré-entende que a arquitetura utilizada no próximo PlayStation será uma arquitetura Vega, a atual arquitetura da AMD. Como aconteceu aí no caso do Xbox One X, que ele tem uma perninha de Polaris, mas já tem alguma tecnologia de Vega. Se espera que a tecnologia do PlayStation 4 absorva tudo total da arquitetura Vega. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui no estúdio uma Vega 64, que é a placa mais high-end da AMD, e ela tem uma boa performance em aplicações 4K e também jogos 4K. Ela consegue um bom desempenho, principalmente por conta do uso de memória HBM. E esse é o assunto que a gente vai falar agora. HBM2, para quem não sabe, ele é um substituto da GDDR6. A HBM ela tem capacidade de largura de banda maior que GDDR5 e GDDR6, e também ela ocupa menos espaço físico, ou seja, é capaz de colocar mais módulos de memória pela arquitetura dela empilhada, que de vez ficar lado a lado, fica uma acima da outra, e ela também, por estar a uma proximidade maior, ela acaba sendo mais rápida e aumenta a largura de banda. No entanto, o HBM hoje em dia é custoso e caro e seria inviável, mas a gente está falando de um console que para ser lançado daqui 1 ou 2 anos, então isso já pode mudar. Por que mudar? Porque Vega não é a única placa que está utilizando HBM. A Nvidia também já está utilizando muito essa memória, principalmente na sua linha profissional, a Titan 5 e também a Quadro, que é recém-lançada. Ela possui 32 GB de memória HBM2. É um monstro que custa aí uns 9 mil dólares, o que provavelmente não vai ser o custo do próximo PlayStation 5. Mas a ideia é que, se as placas começarem a utilizar essas tecnologias, elas fiquem mais baratas, e elas fiquem mais baratas, elas se comportam melhor para console. Até aí a gente já agilizou que vai ter quantidade de cores, a gente vai ter uma arquitetura Vega, talvez até de 56 ou 64 núcleos
otimizados para um console, e também a gente já falou que é possível ter HBM, sendo que ainda pode ser utilizado uma estratégia de talvez não colocar HBM pelo preço e aumentar a largura de banda até mesmo de DDR5. De vez ter 12 GB como é utilizado no Xbox One X, ele poderia ter 16 ou até 18 GB de GDDR5, e aí seria uma questão de custo-benefício da arquitetura utilizada. No entanto, para um console hoje, tirando a parte do preço que a HBM é mais caro, ela é ideal para o serviço de console. Ela é pequena, ela não esquenta, ela consome menos energia e ela trafega muito mais dados. Ok, então, se a gente está falando de um salto de geração, o PlayStation 4 ele tem 4 teraflops, ele tem que aumentar no mínimo para 8. Para quê? Para que ele seja considerado uma dobra de geração e também para ele consiga aí superar o seu concorrente, o Xbox One X, que hoje possui 6 teraflops. E a gente está caminhando com isso, com essa base aí de equipamento que a gente está montando. Mas a gente está com memória de alta performance aí, com altas bandas de largura, um processador que consegue empurrar bem aí múltiplos aplicativos e melhorar seu stream desempenho em jogos que tem um mapa aberto. A gente também aí tá falando que você vai precisar de I/O, ou seja, entrada e saída de dados do HD. Os HDs de hoje dos consoles ainda, inclusive do Xbox One X, eles possuem velocidade de 5.400 RPM. Isso daí é muito jurássico. Hoje em dia, para você considerar um HD pelo menos alto nível, você deveria ter pelo menos 7.200 RPM. E a ideia original é óbvia, é claro, é lógico que o melhor para o mundo é SSD, com resultados aí de leitura e escrita quase que instantâneos. No entanto, o SSD é uma matemática muito complicada, porque ele é caro, sempre foi caro e daqui 2 anos não deverá estar barato. Mas a arquitetura de consoles da próxima geração poderia adotar uma estratégia de memória dedicada ao firmware, um SSD interno, e também utilizar aí o HD externo para os jogos. Dessa forma, o PlayStation 5 teria todo o ganho de entrada e saída, ou seja, de leitura e escrita do sistema operacional, e fazendo o que ele precisa fazer para funcionar no jogo e dar assessoria à memória, GPU e o processador sem ter gargalo, porque uma HD de 5.400 RPM com sistema operacional seria um gargalo numa arquitetura dessa. Portanto, uma solução com um HD de 7.200 RPM convencional e com SSD para o firmware e as atividades que ele precisa no gerenciamento de memória e alocação aí de cache seria interessante para esse console. Mas agora, que tudo isso, que esse montante aí de ingrediente no balde faz sentido para quê? O que realmente representaria esse console? Chegaríamos aos 8K? De maneira alguma. 8K é um salto muito grande, principalmente para um console. Totalmente desnecessário também, mesmo porque os consoles têm que acompanhar gerações de televisão. 4K está se consolidando agora. Daqui 2 anos não estará entrando em moda 8K e todas as televisões foram jogadas no lixo. Então não. A ideia do PlayStation 5 provavelmente é uma fluidez de 4K nativo, quase que obrigatória, portanto é um salto de geração que ele vai deixar aí de oferecer o 4K checkerboard e ele vai começar a oferecer 4K nativo. Com essa banda de largura também, usando esses equipamentos que nós falamos, ele poderia alcançar aí 60 FPS em uma grande parte de jogos AAA. Então nós teremos 4K 60 FPS. Ainda tem uma carta na manga da Sony. Ela não precisa necessariamente abandonar o checkerboard com uma solução mais parruda de hardware. Por quê? Porque ela pode continuar oferecendo 30 FPS no 4K nativo, rodando tudo no Ultra, e para quem quiser uma experiência 60 FPS, ela poderia utilizar do artifício do checkerboard. Ou seja, o jogo que ela não conseguisse oferecer a 60, ela poderia implementar a técnica checkerboard e oferecer 4K 60 no checkerboard. E aí você não teria mais duas opções, performance ou resolução. Você teria resolução 60 e performance, que seria o menor de todos. Ou seja, 4K nativo é obrigatório, é questão de honra, vai se manter. 4K 60 vai atender uma grande parte de jogos, e o que não atender, ela ainda poderia utilizar do checkerboard para conseguir aí atender a 4K 60 FPS nesse novo equipamento. Outra coisa também seria DVR. Acredito eu que os DVRs conseguiriam ser gravados até 4K 60 FPS. Lembra que eu falei da estratégia do SSD? Ele poderia utilizar o SSD para fazer um nível de transporte, ou seja, ele começa a gravar, entra um cache, ele derruba e manda aí para o HD, vai gravando em partes, em setores, mas o SSD conseguiria acompanhar a gravação aí em real time do jogo que está rodando na tela. Outra coisa também que a gente poderia esperar aí seria a retrocompatibilidade, que na verdade nem deve ser considerado retrocompatibilidade. Por que não deve ser considerado retrocompatibilidade? Porque assim como acontece no Xbox One X, que todos os jogos de Xbox One funcionam nativamente, acontecerá com o PlayStation 5, todos os jogos funcionarão nativamente. Por quê? Porque a arquitetura hoje de consoles é a mesma arquitetura de PC, arquitetura x86 ou 64 bits, que é reaproveitável. Agora, quanto ao lance do PlayStation 3, provavelmente não carrega. Se a Sony não implementou até agora na
na era do PlayStation 4 Pro, retrocompatibilidade para o PlayStation 3, dificilmente ela fará isso no PlayStation 5. Outras aplicações que funcionariam com maior maestria com o PlayStation 5 provavelmente será o VR da PlayStation. Ele poderia ter uma nova versão e poderia alcançar aí até próximo aos VRs do PC, que rodam até 90 FPS em resoluções de 2K. Outra coisa também que deve modificar aí nesse console é que ele deve vir com VEG, então ele vem com tecnologias AMD também, provavelmente FreeSync para os monitores, e ele também aí deve vir aí com alguns mimos, por exemplo, USB-C, já para sair da HDMI por USB-C e outras tecnologias que já estão evoluindo. Então você deve esperar aí bastante coisa desse console em relação a dispositivos de entrada e saída. Provavelmente uma mudança bem radical no DualShock 4, a qual aí ficou firme, forte e imutável durante a passagem do PlayStation 4 para o PlayStation 4 Pro. Ele deve sofrer aí algumas mutações, mas e os jogos? Como nós temos God of War daqui 2 dias, isso quer dizer que para daqui 1 ou 2 anos ele não deverá ser lançado novamente, talvez Last of Us 2 ou Death Stranding, mas ainda pode entrar outras franquias que já estão mais paralisadas pela Sony, por exemplo, Killzone, o que eu acho difícil, porque não é um jogo de grande sucesso da Sony, e também uma volta aí do Uncharted, que entrou aí como um jogo aí bomberástico para o PlayStation 4, e ele pode voltar com a mesma vibe para esse PlayStation 5. Em meados de 2019 nós já devemos ter aí um pré-lançamento, ou seja, um anúncio do lançamento. Ele provavelmente deve chegar às lojas em 2020 e cai muito bem com o que a gente falou em relação à tecnologia. Muita tecnologia que está sendo desenvolvida vai entrar no mercado em 2020, junto com o PlayStation 5. Isso quer dizer que ele não vai utilizar as tecnologias novas, quer dizer que ele vai utilizar o que tem de mais novo hoje, ou seja, ele usa o de hoje para lançar daqui 2 anos. É um formato muito comum para console, por quê? Porque ele faz um reaproveitamento de geração passada, com potência, performance e o preço lá embaixo. Por quê? Porque console tem que ser o melhor custo-benefício. Se fizer um console mais caro que um PC, não faz sentido nenhum você comprá-lo ou tê-lo. E isso é tudo que nós sabemos ou imaginamos que sabemos sobre o PlayStation 5 até agora. É uma verdadeira incógnita, a Sony está trancando as 7 chaves aí o projeto e ninguém sabe de nada ainda. Futuros aí release e vazamentos provavelmente terá e nós vamos acompanhar de perto mostrando pra vocês. E se você gostou desse vídeo e desmistificou parcialmente talvez o que você queria saber ou espera de um PlayStation 5 no final de 2019, deixa o seu like aqui embaixo, participe do nosso grupo de PlayStation 4 Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br. Vou pegar minha versão aqui do PlayStation 5 que eu já recebi da Sony, totalmente original, e eu vou vazar.